Fala, futuro aprovado, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Fontes, professora de Geografia e Atualidades. E hoje eu vim fazer aqui uma revisão sobre geologia para a SpaceX. E assim, particularmente, gente, todo ano tem uma questão de geologia ou alguma coisa que tenha relação com geologia. Então, esse é um tema extremamente importante. Então, eu trouxe aqui uma revisão, porque a partir da revisão a gente pode ir aí prevendo algumas coisas para esse ano, né, para o ano de 2024, e, né, fazendo revisão a gente consegue relembrar muitas coisas importantes que podem ser para a prova. Ok? Essa questão aqui é uma questão de 2021, da prova de 2021, e ele fala o seguinte: primeiro de tudo, já tem uma imagem, que é a imagem da divisão de placas tectônicas. Lembrando que as placas tectônicas são porções da litosfera. Então, a litosfera, né, que é essa camada que pega, né, a crosta terrestre, ela não é homogênea, tá? Lembrando que a crosta ela pode ser tanto crosta continental quanto crosta oceânica. Essa crosta ela não é homogênea, ela é quebrada, tá? E ela é quebrada em porções. Então, essas porções a gente chama de placas tectônicas, e essas placas elas estão acima da astenosfera, tá? A astenosfera seria ali a parte superior do manto superior e a parte inferior da crosta, tá? Então a gente tem que pensar nisso, que está sempre em cima dessa astenosfera que tem um comportamento mais plástico. Então por isso que as placas tectônicas, elas se movimentam, tá? Então eles se movimentam a partir do movimento do magma. E é ele o responsável, então, pela movimentação dessas placas tectônicas. Tudo bem? E aí ele fala o seguinte: a figura ao lado apresenta a divisão do planeta em placas tectônicas, destacando três pontos: A, B e C. Tá. Então, aqui geralmente, questão de geologia não é uma questão fácil, tá? Porque ele já está pedindo aqui pra gente algumas informações. A primeira informação ao pontuar A, B e C é colocar pra gente quais são os movimentos que nós temos aqui. O bom é que ele colocou pra gente movimentos que são exemplos dentro de sala de aula, tá? Ou seja, vocês não vão precisar saber todos os movimentos de todas as placas, tá? Então ele colocou aqui pra gente A, B e C, que são movimentos importantes, que são movimentos pra gente que a gente tem que saber. Esses aqui tem que saber porque eles são exemplos. Eles são, assim, fenômenos muito característicos. Por exemplo, na letra a gente tem divergência aqui, tá? Então a gente tem que saber. O que a gente tem que saber? E aí é muito tranquilo, né? Porque a gente sabe que pelo menos era pra gente saber que África e Brasil estão se separando. Eles estão em divergência, tá? Não precisa saber todos os movimentos, mas tem alguns que são obrigatórios, tá? Porque a gente acaba, durante a aula, ao estudar sobre movimento de placas, a gente usa esses como exemplo, a grande característica daquele movimento, tá? Então aqui eu tenho a divergência, e com essa divergência, eu tô criando aqui uma coisa chamada de dorsal mesoatlântica. E vocês provavelmente já ouviram falar que na dorsal mesoatlântica, aqui próximo à Islândia, eu já tenho, né, quase a ascensão dessa dorsal, eu consigo ver ela muito próxima à superfície. Então, por exemplo, aqui especificamente, tanto no Atlântico Norte quanto no Atlântico Sul, eu tenho que saber obrigatoriamente que eu estou em divergência, ou seja, eu estou em separação de placas. E aqui um outro ponto, não pediu, mas só para mostrar para vocês que geralmente cai em prova, é a questão do Brasil, tá? O Brasil, ele tá aqui na placa sul-americana, tá? Aqui é a placa sul-americana. E a gente tá numa posição quase central, né? Ela é centro-ocidental da placa. Então, o Brasil tá aqui, ou seja, a gente tá longe de limites de placas. Mas a gente tem essa divergência aqui com a placa africana, tá? Porém, a gente tem convergência com a placa de Nazca, que eu tenho a placa de Nazca. E aqui eu tenho a placa sul-americana, tanto que aqui a gente tem informação de desdobramento moderno, que são os Andes, tá? Então também isso aqui é uma informação que pode cair para vocês. Então eu tenho convergência aqui, divergência aqui. Por quê, né? Porque a gente tem que saber como que tá ali acontecendo com a nossa placa e etc, tá? Com a placa que tá o Brasil. Ok? Aqui também é um exemplo que é muito dado, que é uma área de colisão também, tá? Porque aqui é uma área que a gente utiliza como exemplo dentro de sala de aula e que é pra gente saber. Porque essa aqui é a colisão entre a placa submediana e a euroasiática, vai gerar a maior cordilheira do mundo, vai formar o maior dobramento moderno que nós temos na atualidade,
que é a Cordilheira do Himalaia, né, que tem ali o Monte Everest. Então, isso aqui é uma área colisional, tá? Então, a gente tem que saber que isso aqui é divergência. E aí, essas duas aqui, elas assim, são básicas, vocês têm que saber com certeza. AC, mais ou menos, tá? Mas vamos ver se só com essa informação da A e da B a gente consegue fazer, tá? A figura ao lado apresenta a divisão do planeta em placas tectônicas. O ponto A situa-se na dorsal mesoatlântica. O vulcanismo ali presente resulta na relação divergente entre a placa euroasiática e norte-americana. Aqui a gente tem a placa euroasiática. Lembra que eu falei que aqui eu tenho a colisão entre a placa indiana e a euroasiática. E aqui eu tenho a norte-americana. De fato, né? O Brasil está na placa sul-americana. E aqui a gente tem a norte-americana. Então, essa aqui é verdade, tá? Então, a gente pode, por exemplo, eliminar C e eliminar... Não, e eliminar E, tá? Então, vamos lá. Vamos para 2. O ponto B, então estamos aqui com o ponto B, situa-se uma área de grande movimento orogenético. Exatamente. A orogenia é um fenômeno que a gente tem de movimento horizontal das placas tectônicas. Então, movimento colisional, ok? Tanto que com a colisão a gente vai formar os dobramentos orogenéticos, ou as cadeias orogenéticas, que são os dobramentos modernos, que na geomorfologia a gente conhece como montanhas, tá? Então, sim, o tectonismo ali presente resulta da relação convergente entre a placa indiana e a euroasiático. A 2 também tá corretinha, tá? Então, aqui a gente elimina... Ah, podia ter eliminado a B também, nem tinha percebido nisso. A gente elimina a letra A, né? Porque a 2 também tá certo. E aqui o nosso gabarito 1 e 2, tá? E aí vamos ver o que tá errado na C. O ponto C representa a região do vulcão Krakatoa. Ele fica ali na Indonésia, numa área que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico, situado numa área de expansão. Bem, gente, eu posso formar vulcão em área de expansão do assoalho oceânico, não tem problema nenhum, tá? Mas especificamente aqui numa área colisional, tá? O vulcão Krakatoa vai ser numa área colisional. Mostrando aqui para vocês as placas tectônicas com os seus respectivas colisões. Então, toda essa área aqui, ó, é a área de colisão, tá? Então, tá vendo aqui? Então, a gente tem o Krakatoa nessa área aqui, tá? Tanto que a gente, como eu falei pra vocês, né? Tá vendo que basicamente toda essa área aqui é colisional? A gente vai chamar isso aqui de Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Uma outra, que é a área onde eu vou, onde eu tenho a maior quantidade, né, de instabilidade geológica do planeta, e é onde eu vou ter, né, a maior quantidade de vulcões, terremotos, tsunamis e etc, tá? Gente, um outro exemplo que não caiu aqui na prova, mas pode cair para vocês, é essa aqui, ó. Tá vendo? Aqui não é nem colisão, não é nem divergência, isso aqui é transcorrência. E aqui, nessa área, né, próxima à Califórnia, eu tenho a falha de San Andreas, tá? Então, eles podem dar o exemplo para vocês aqui sobre a falha de San Andreas, e aí, nesse caso, perguntar para vocês qual é o sistema de movimentação de placas. E aqui eu sei que tem que ser transcorrência ou transformância, tá? Então, são falhas transformantes que tem ali movimentos transcorrentes, ok? E aí, ó, mostrei aqui pra vocês, ó, colisão, colisão, divergência, divergência, divergência aqui, né? Divergência aqui também, nós temos... estamos tendo a separação aqui da Península Arábica, né, da placa arábica com a africana e assim por diante, placa indiana, aqui ó, mostrando a colisão da placa indiana com a euroasiática e assim por diante, tá? Só para mostrar aqui para vocês o Krakatoa, onde ele tá, ele fica, o vulcão Krakatoa, ele é um dos maiores vulcões que nós temos do mundo, e ele fica aqui na Indonésia, entre a ilha de Java e a ilha de Sumatra, tá? Então, é importante aí pra gente. Só. E aí, ó, vários vulcões, né? A gente tem um grande alinhamento de vulcões aqui, tá? E a gente consegue ver que, de fato, ó, é colisão, tá? Da placa australiana com a placa de Sunda. Então, de fato, aí a gente tem colisão, né? Convergência e não divergência, como ele tava falando pra gente. Não, na verdade, ele fala convergência, né? Não, ele fala divergência. Ok. Então, vimos aí que realmente o gabarito só poderia ser a letra D, né? A 1 e a 2. Bem, então trouxe aqui alguns pontos pra gente importantes
e que vale a pena aí a gente destacar. A Terra possui cerca de 4,6 bilhões de anos. Nosso planeta passou, essa aqui é uma questão de 2022, né? Então a gente viu uma questão de 2021, vamos fazer agora uma questão de 2022. A Terra possui cerca de 4,6 bilhões de anos. O nosso planeta passou e continua passando por diversas transformações. Agentes endógenos e exógenos agiram ao longo das eras geológicas e determinaram as formas de superfície terrestre. As estruturas geológicas, então aqui ele chega a comentar pra gente sobre formas da superfície terrestre, mas quando ele tá falando sobre formas, quando ele tá chegando aqui e fala pra gente sobre formas, as formas é geomorfologia, tá? Mas depois ele chega pra gente e fala sobre estruturas geológicas. E aí a gente tem a parte da geologia. Nós temos quais tipos de estrutura geológica, né? Primeira estrutura geológica que nós temos é a estrutura geológica dos crátons, tá? Então, ou a gente pode ver o nome crátons ou maciços antigos, ou a gente pode ver escudos cristalinos. Então, vocês vão enxergar isso aqui como sinônimos, tudo bem? São áreas do planeta que são muito antigas, datadas lá do Proterozoico ou do Pré-Cambriano, tá? Então, essas datas, né, esses nomes de idades, eu quero que vocês saibam, né, das áreas geológicas. Proterozoico ou Pré-Cambriano, tá? O Proterozoico ele tá dentro do Pré-Cambriano, é uma coisa muito, muito antiga. Então, ele vai ali de bilhões de anos. A gente tem os crátons, a gente tem as bacias sedimentares. Lembrando que as bacias sedimentares, elas podem ser bacias sedimentares novas ou antigas. As bacias sedimentares antigas, elas são também do Precambriano, mas as bacias sedimentares mais novas, aí elas são do Cenozoico, do Mesozoico, tá? Então, também vale a pena a gente destacar isso aqui, tá? Do Mesozoico, do Cenozoico. Aqui no Brasil, predominam as nossas bacias do Cenozoico, tá? Então, também tem que saber essa parte que eu tô destacando aqui para vocês. E nós temos os dobramentos modernos, tá? Os dobramentos modernos, eles são ali por volta de 60 milhões a 300 milhões de anos, eles são geralmente do terciário, tá? Então, eu sei que 60 milhões, né, que é uma, assim, pra gente é uma coisa super nova, é uma coisa muito antiga, né? E não consigo imaginar, não consigo mensurar o que são 60 milhões de anos, mas dentro da história do planeta, isso é bastante novo, tá bom? E aí a gente tem os dobramentos modernos formados por orogenia, né, em fenômenos mais modernos, tá? As estruturas geológicas... Ah, e por sinal a gente tem que fazer um destaque aqui. No Brasil a gente só tem crátons e bacias sedimentares, tudo bem? 64% do território brasileiro é formado por bacias sedimentares e 36% são formados por cráton, né, ou maciços antigos ou escudos cristalinos. Nós não temos no continente coisas do terciário, né? Geologia do terciário. O que nós temos de terciário no Brasil são as ilhas oceânicas. Então, Fernando de Noronha é formado por um sistema vulcânico do terciário. Então, isso é importante, mas dentro do continente, especificamente, a gente não tem nada que seja considerado novo, né? Nosso território é um território muito antigo e é por isso mesmo que a gente tem uma estabilidade geológica hoje, né? Que a gente consegue estar dentro no meio dessa placa tectônica. Então, por isso que a gente tem uma estabilidade geológica. Há milhares, né, milhões de anos atrás, a gente já esteve limite de placas. E o tempo inteiro essas placas estão se movimentando, tá? Então, essa movimentação hoje garante que o Brasil esteja no meio da placa, mas a gente, algum dia, pode estar novamente em algum outro limite de placas, tá? Hoje nós somos estáveis geologicamente, então não tem nada formando. Então não tem nenhum agente endógeno formando geologia no Brasil. Então, por isso que a nossa geologia ela é muito antiga, tá? Já os dobramentos modernos, eles são formados principalmente por colisão, né? Por orogenia. Então, eu só poderia ter dobramentos modernos se eu tivesse limite de placas. O que o Brasil tem é dobramentos antigos. Esses dobramentos antigos, eles são resultados, né, de movimentos orogenéticos muito antigos, tá? Então, lá do pré-cambriano, ok? Sobre as estruturas geológicas, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Escudos cristalinos, também denominados de crátons, ok?
são encontrados nas áreas de consolidação da crosta terrestre na formação mais recente do tempo geológico. Mais recente não, mais antigo, tá? Mais antigo, são as coisas mais antigas que nós temos do nosso planeta, tá? São constituídos de minerais metálicos e não metálicos. E aí tá certo, a única parte que estava errada é falar de formação recente, tá? Não é a formação antiga. E é nesse sentido que a gente precisa entender um pouquinho a questão da economia, né? Porque, de fato, são nos escudos cristalinos que a gente encontra os recursos minerais metálicos, tá? Então, ferro, ouro, diamante e etc. são encontrados nos escudos cristalinos. Por isso que o Brasil é tão rico em recursos minerais metálicos e não metálicos também. E nas bacias sedimentares nós encontramos os combustíveis fósseis, tá? Então também é por isso que o Brasil tem combustíveis fósseis muito petróleo, tá? Então cuidado também para não confundir, né, essa questão. Cráton, os recursos metálicos, né? Os maciços antigos são recursos metálicos, minerais metálicos, e nas bacias sedimentares eu acho os combustíveis fósseis, tá? Então, essa aqui já é falsa. O que a gente pode fazer é eliminar, né? Não pode ser letra A, não pode ser letra B. Aqui, né, não sabemos. Não pode ser letra E, tá? Vamos ver se a 2 está correta. Dobramentos modernos apresentam elevadas altitudes. Ok, porque são montanhas, obviamente, tá? E é por isso que a gente vai dizer que não existem montanhas no Brasil. A gente tem duas classificações de montanhas, né? Montanhas são relevos formados por orogenia, então não tem como ter orogenia longe dos limites de placas. Então no Brasil não tem montanhas se a gente for pensar no processo de morfológico formador, que é a orogenia, né? Ou seja, o sistema de colisão. E a gente também não tem como ter montanhas, né, no sentido visual, porque montanhas é um relevo a partir de 3.000 metros. A coisa mais alta que a gente tem no Brasil é a Serra do Imeri, que tem 2.997 metros, né? Então, nós não temos montanhas, tá? Dobramentos modernos apresentam elevadas altitudes e forte instabilidade tectônica, porque eu estou ali em áreas de colisão, tá o tempo inteiro, né, colidindo, formando montanhas mesmo. Possuem formação relativamente recente no tempo geológico, né, como eu falei para vocês. Ele pode ir de 60 a 300 milhões de anos, como, por exemplo, as cordilheiras dos Andes e do Himalaia. Perfeito, tá? E um ponto legal daqui a gente pensar é que os dois são formados por orogenia, são cadeias orogenéticas, e eles são formados por colisão, só que eles são formados por colisões diferentes. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, ela é formada por colisão de crosta continental com crosta oceânica, tá? Então, eu tenho aqui colisão, eu tenho uma área aqui de colisão entre crosta continental e crosta oceânica. E aí, a gente não pode se esquecer que quando eu tenho, né, colisão entre crosta oceânica, que é muito mais pesada, vou botar aqui, ó, crosta oceânica, que ela é muito mais densa, ela é muito mais pesada do que a crosta continental, essa crosta oceânica, ela vai, né, afundar em direção ao magma, tá? E aí eu vou ter destruição parcial dessa crosta e eu vou gerar aqui uma área chamada de zona de subducção, ok? Então, se perguntar para vocês qual dos dois movimentos orogenéticos produz, né, essa zona de subducção, vamos falar aqui sobre a Cordilheira dos Andes. E do Himalaia é crosta continental, colisão entre crosta continental. Tudo bem? Então, esse aqui também tá correto. Então, tá correto de fato, né? Bacias sedimentares são áreas de depressão formadas por fragmentos minerais e sedimentos orgânicos, ok, tá? As bacias sedimentares, elas vão ser reduto das bacias sedimentares, onde vai ter ali a diagênese e a litificação desses sedimentos, me formando essa bacia, tá? Nesses locais podem ser encontrados petróleo e gás natural, que são, né, os nossos combustíveis fósseis. Então, essa aqui também tá correto. Gabarito letra T, tá? Então, aqui a 2 e a 3 estão corretas, tá? Então, percebam como que a prova pede. Então, já trouxe aqui para vocês diversos pontos extremamente relevantes e importantes pra gente. Interprete o mapa a seguir e marque a alternativa correta. A gente fez uma questão de 2021, 2022 e essa aqui é uma questão de 2023, tá? Ele tá mostrando aqui pra gente um mapa e dentro desse mapa ele tá mostrando o Círculo de Fogo do Pacífico, que seriam ali áreas colisionais, né?
aquela coisa que eu já falei para vocês, o Círculo de Fogo do Pacífico é uma área do planeta onde eu vou ter muita instabilidade geológica, onde eu vou ter, né, convergência de placas, onde eu vou ter vulcões, onde eu vou ter terremotos, onde eu vou ter tsunamis, e ele ainda mostra pra gente a formação de diversas fossas, tá? E essas fossas, muitas vezes ligados, né, esse processo que a gente tem de transcorrência ou de mesmo de convergência, tá? Aí ele fala o seguinte: o Anel de Fogo do Pacífico recobre áreas pouco povoadas, como Japão, Filipinas, Indonésia, Califórnia, México, América Central e Andes. Gente, ele tá mostrando aqui pra gente tem essa. Parece uma ferradura, né? Não são áreas pouco povoadas, tá? Então, assim, não tem como isso aqui estar correto. É áreas muito povoadas. E aí é nesse sentido que os fenômenos que acontecem nessa área, eles são fenômenos que são extremamente graves, né? Porque eles causam aí grandes desastres. E como são áreas muito povoadas, acabam sendo aí desastres humanos. O cinturão sísmico é constituído por cordilheiras montanhosas, sim, né? Porque eu estou em área de convergência, eu posso formar orogenia, cadeias orogenéticos, fossas oceânicas e arcos insulares de ilhas vulcânicas. Então aqui, gabarito tá já aqui. Arcos insulares de ilhas vulcânicas é porque ele tá formando o arco, né, de vulcão. Se eu mostrar aqui pra vocês, aqui ó, eu tenho um arco de vulcão aqui, tá? Isso pode ser formado por divergência, por área de subducção, geralmente aqui por áreas de subducção, que vai formar esses arcos insulares. Insulares é de ilhas, ok? Ilhas vulcânicas, tá bom? Na bacia oceânica do Índico, tá, aqui a gente tá falando do Pacífico, o Índico é aqui, né? Na bacia oceânica do Índio ocorre a maior parte dos tsunamis, que são sucessão de... Não é na bacia oceânica do Índio, é do Pacífico. A gente está falando do Oceano Pacífico, tá? Que vai ser o local onde a gente mais vai ter tsunamis, por causa da colisão, né? Principalmente de colisão dentro das placas oceânicas. Na bacia oceânica do Pacífico ocorre a maior parte de tsunamis, que são sucessões de ondas maciças produzidas em geral por terremotos submarinos, erupções vulcânicas ou desabamentos em grande escala. Tá tudo certo, menos essa questão do Índico, né? Porque a resposta é Pacífico. Cerca de 90% dos terremotos registrados no planeta ocorrem no Anel de Fogo do Pacífico. Ok. Que se estende por 40 mil quilômetros em forma de ferradura a leste das Américas. Vamos lá, gente. Leste é para cá. Oeste é para cá. Então, não é a leste das Américas. É a oeste das Américas. E a leste da Ásia. Aqui tinha que ter um conhecimento de cartografia, né? Metrópoles como Tóquio, São Francisco, Los Angeles, Paris e Londres sofreram abalos sísmicos e terremotos devastadores no último século. Tóquio, São Francisco, Los Angeles, até tudo bem, né? Mas Paris e Londres está lá na Europa, está muito afastado desse contexto geológico aqui que promove esses abalos, esses tremores de terra, esses terremotos. Tudo bem? Então aqui só poderia mesmo ser gabarito letra B. E uma questão de 2020, né? Podia ter colocado em ordem, né? 2020, 2021, 2023. Mas a gente viu aí que em 2020, 2021, 2022, 2023 caiu geologia, tá? Essa aqui, ela não é tão geologia assim, tá? Ele tem geologia e um pouquinho do conhecimento de geografia do continente americano e etc. E ele fala o seguinte: o continente americano estende desde as tundras canadenses até o Cabo Or na Terra do Fogo, lá, né, na Patagônia. Sua imensa variedade de paisagem comporta sociedades altamente diferenciadas. Então ele está falando de todo o continente americano, né? Tanto da América do Norte, quanto da América Central, quanto da América do Sul. Sobre esse grande conjunto, é correto afirmar o quê? A costa ocidental apresenta extensos dobramentos modernos. Ok, né, gente? Se a gente for olhar aqui, né? Se eu desenhar aqui para vocês, ele tá falando dessa parte aqui. Então aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes, a gente tem aqui as Montanhas Rochosas, né? Porque são áreas de colisão.
Em compensação, aqui eu estou com colisão, aqui eu estou com divergência, tá? Aqui eu estou com convergência, aqui eu estou com divergência. A costa ocidental apresenta extensos desdobramentos modernos, como os Andes e as Montanhas Rochosas, e faz parte do Anel Círculo de Fogo do Pacífico. A gente consegue ver isso aqui por esse mapa. De fato faz, né? Então tá aqui a parte do Anel Círculo de Fogo do Pacífico. Tá. Então, sabendo que a primeira está correta, a gente vai eliminar a letra E, a gente vai eliminar a letra D e só, né? Ok. A porção oriental continental, ou seja, essa parte aqui, né? Então, lembrando que a gente tem norte, sul, leste, oeste. Aqui também chamada de parte ocidental. Aqui de parte oriental. Então, essa parte aqui que seria oriental, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, é marcada por estruturas geológicas antigas de grande estabilidade. Ok, tá? Porque aqui tá tendo divergência. Então, grande parte do continente já entrou, pelo menos, na parte continental mesmo, já entrou pelo menos para o centro da placa. A exemplo, nós temos o Brasil, tá? Então, são estruturas geológicas antigas e de grande estabilidade. Em compensação, essa área aqui é uma área mais nova e de grande instabilidade. Então, a 2 também está correta. Ou seja, o nosso gabarito é a letra A. Então, vamos ver aqui o que está errado nas outras, tá? A condição bioceânica, o que é bioceânico? Bi, 2 oceanos. Então, são países que são banhados por 2 oceanos, tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Pacífico. A condição bioceânica caracteriza todos os países da América anglo-saxônica e da América Central Istmica. Ok, Canadá, ok. Então, a parte da América anglo-saxônica, ok. Canadá, Estados Unidos e México. O problema está aqui na América Central Istmica. A questão dava para fazer por eliminação, né? E eu acho que, assim, fica fácil a gente visualizar a América do Norte, né? Que todos os países, de fato, são banhados pelos dois oceanos. O problema vai ser da América Central. E aí teria que ter esse conhecimento de mapa aqui, tá? Ó, o Belize aqui, ó, já não é bioceânico. Ele não tá aqui no Oceano Pacífico, ele só tá no Oceano Atlântico. Então isso aqui já traz pra gente essa aqui como errada. Todos os países da América Central istmica, né? Istmica é a parte continental, tá? Aqui a gente tem a América Central insular. Seria bioceânico? Não, né? E aí a gente tem o Belize, que só é banhado pelo Oceano Atlântico. E a gente tem aqui o El Salvador, que só é banhado pelo Oceano Pacífico, tá? Então, 2 países aí que não têm condição bioceânica. Na 4, é o único continente que possui terra em todas as zonas climáticas. Então, não são em todas. Ali não. Por mais que a gente tenha o Polo Norte, a gente não tem no Polo Sul especificamente, tá? Então a gente também tem que ter esse cuidado. Mas dava para fazer por eliminação essa questão. Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado, revisado, porque isso é extremamente importante. Vejo vocês numa próxima. Já deixa aqui o seu like, o seu compartilhamento e o seu feedback, que é muito importante para a prof. Até a próxima.